programa Mais Destaque de hoje, vamos lembrar de uma frase que está em uma de suas canções do cantor, compositor e poeta Caetano Veloso, que nos diz: "Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. O artista, para nós, nos traz alegria, emoção. Realmente, ele nunca envelhece." Mas hoje, vamos conversar com um jovem talentoso ator, cantor e bailarino. Ele nasceu em Alfenas e é de uma família de 6 irmãos. Seu pai, professor Miquelino, também nasceu em Alfenas, é professor de matemática há muitos anos. Sua mãe, a senhora Sônia, é natural da cidade de Três Corações, grande incentivadora na carreira dos filhos. Nosso convidado, quando criança, participou de vários movimentos na Igreja Matriz São José e Dores de Alfenas. Hoje, nós vamos poder conhecer um pouco mais sobre este artista alfenense, ator, bailarino e cantor, Rodrigo Miquelino, que é o nosso convidado do programa Mais Destaque. Obrigado, Rodrigo, em estar concedendo-nos esta entrevista pela TV Alfenas. Olá, Camilo. É um prazer estar aqui e ter esse papo com você. Muito obrigado. Ô Rodrigo, primeiramente, sempre eu gosto de fazer uma pergunta. Vamos falar um pouco de sua infância. Em que escola você estudou em Alfenas? Bom, a escola que eu estudei aqui foi o Promove, né? E logo depois virou Coque, que o meu pai trabalhava nessa escola. Então, os filhos também estudaram lá durante o tempo todo da infância. E foi muito bacana, assim. Foi lá que também eu descobri alguns talentos, sabe? Algumas questões que depois, com o tempo, foram dando fruto, né? Rodrigo, mas você, quando criança que começou a estudar, você era um bom aluno? Então, eu era um bom aluno nas matérias não exatas, né? Nas humanas eu era. Nas exatas não, porque eu não sei, até hoje assim, eu gosto da matemática, da física, de química, mas não é assim com tanto interesse quanto é português, literatura, Entendi. Né? História. Rodrigo, mas quando foi que o seu pai e a sua mãe começaram a notar algum talento nos filhos? Qual dos filhos começou a demonstrar uma veia artística na família, Rodrigo? Isso foi logo muito cedo. O meu avô, pai do meu pai, sim, ele me colocava para ouvir música clássica, né? Ele tocava no violão e aí ele me colocava, ele tinha uma antessala na casa dele, então ele me colocava para me acalmar, ele me colocava lá para que eu pudesse ouvir. E eu fui acostumando o meu ouvido com essas músicas clássicas e tudo mais, e eu gostava muito disso. Então eu acredito que o primeiro fui eu. Apesar de ter, né, o Rogério, que é o meu irmão, que também é músico, mas ele vir antes, mas eu acho que começou comigo. Porque foi muito cedo, assim, muito cedo que eu tenho uma lembrança mesmo assim do meu avô tocando para mim, era aos 5 anos, 5, 6 anos. Mas digamos, Rodrigo, que você é um artista completo. É ator, sim, bailarino e cantor. Mas você demonstrou primeiro o gosto pelo teatro, por cantar, né? Ou por dançar? Aí foi pela dança. Porque como eu era muito tímido, aí a minha mãe me colocou na aula de dança, né? E era muito engraçado porque a aula de dança era junto com a de luta, né? E meu irmão era do lado e eu estava do outro. E eu comecei na luta. Eu comecei lá na luta porque, não, vou junto com meu irmão, então vou para a luta. E eu levava muita bordoada na luta, porque aí eu não era aquilo. E eu ouvia a música de longe. E a música me projetava para outro lugar, né?
Então foi onde eu saía, tá, professor, eu só vou tomar água. E ficava do lado da sala, escutando a aula de balé. E aí um belo dia a professora abriu a porta e me viu ali, falou, tá, você quer entrar para fazer uma aula? Não, jamais, não quero, não vou entrar. Mas na semana seguinte eu falei com a minha mãe, vá, pode ir. E aí então foi ótimo, aí eu entrei para dança, aí a dança que veio primeiro. Quais são seus irmãos que são artistas, Rodrigo? Isso, aí é o Rogério, como nós somos em 6, são 3 homens e 3 mulheres. As 3 meninas não fazem nada, assim, artisticamente, né? Mas agora os meninos, aí nós 3 fazemos. O Diego e o Rogério, eles são músicos, né, bateristas, e os 2 bateristas, e aí eles têm bandas também, né, e eles fazem também freelance com outras bandas. O Rogério, ele é professor de música da PAI, né, das crianças da PAI, que é um trabalho lindo que ele realiza com eles, dessa banda, até apresenta muito com o pessoal do Marcos Frota. Eu tive a oportunidade de ver, Rodrigo, um trabalho do seu irmão como baterista com o Paulo Afonso Cambraia, né, que lançou um CD. Uhum. Eu tive a oportunidade de ver o seu irmão, né? Isso, é o Diego, esse é o Diego. Tá certo. Uhum. O outro faz um trabalho também na PAI. Esse é o Rogério, que faz um trabalho na PAI, que é gigantesco, assim, que é lindo. Baterista, percussionista. Percussionista, certo. Isso. E canta também. Canta maravilhosamente bem. Mas quando foi que você pisou em um palco de teatro pela primeira vez? Aí foi assim, foi muito engraçado, foi muito interessante, porque o pessoal do Folgazan, do grupo de teatro Folgazan, daqui de Alfenas, Sim. Aí eles iam dar um curso de teatro, né, na cidade, gratuitamente, então me chamaram para fazer um trabalho corporal com esses alunos, né? Porque eu já era da dança e já estava quase me formando, né, na dança, no balé. Então eles me chamaram para fazer esse trabalho com eles. E eu fui, e ao final do trabalho, cada um dos ministrantes teria que montar uma peça de teatro. Então a minha, por conta da dança, aí eu fiz um musical, que é até o musical Saltimbancos, do Chico Buarque, que foi muito bacana. E aí, um dos personagens faltou no dia dessa, que foi a apresentação. E como ele faltou, eu falei, tá, o que eu vou fazer agora? Tá, então eu tive que entrar. Aí quando eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas como eu já sabia, porque eu tinha dirigido, né? Tá bom, então eu vou. Aí eu entrei e foi ótimo. Foi uma sensação única. E quando eu acabei a peça, eu falei, tá, eu acho que eu nunca mais vou sair daqui agora eu vou ficar... Você se identificou? Demais. Que coisa boa. Você também já foi professor de academia de dança. E qual é a sua especialidade na dança, Rodrigo? Eu sei que você fez balé, né? Mas tem alguma outra especialidade sua? Tem, até mais do que o balé, porque o balé ele é a base, né? A dança, normalmente, quem é bailarino, né? Quem vem do balé, aí normalmente até qualquer um outro tipo de dança que vá fazer se dá bem por conta da técnica, né? Da disciplina, de tudo mais que a dança, que o balé clássico nos traz. Então eu fui para a dança de rua, né? Eu fui para a dança afro, sabe? Que aí eu não tinha... Uma vez me chamaram para fazer uma apresentação de dança afro. Eu falei, mas o que é isso? Que dança é essa? E quando eu fui descobrir, aí era uma dança africana, tal, e eu me identifiquei demais. Falei, meu Deus, eu quero eu quero fazer isso. E eu me aprofundei nisso. Aí eu fui para a dança afro e hoje, a que fica comigo até hoje, é a dança afro, sabe? Aí eu fui me especializar mais, né? Fui fazer cursos. Então, aí para as academias, que depois eu já dava muitas aulas em muitas academias, aí eu comecei a parar um pouco. Eu falei, tá, então eu vou me especializar nessas outras, porque para melhorar, né, enquanto... Rodrigo, você que é formado em dança,
se for para você, em um baile, você dançar um bolero, você que já tem todo o aparato da dança, você não encontra dificuldade nenhuma? Não, eu não encontro dificuldade, mas aí, por ser uma dança que eu conheço pouco, então eu não tenho, por exemplo, a mesma destreza, né, para fazer. Então, e por exemplo, a dança de salão é uma dança que aí o cavalheiro que é o grande condutor, né? Certo. Então eu não tenho essa prática. Eu danço numa boa, mas aí assim, eu não tenho essa prática, sabe? Mas é bacana, não, eu vou e danço tudo. Então, não tem esse você problema, especializou mais, formou em balé, né, em dança afro, Isso. né, e dança de rua, mas também para quem é bailarino, digamos assim, tem com as técnicas que já tem, não encontra dificuldade nenhuma, né? Não. De dançar um tango, dançar um bolero, porque, olha, para mim, eu que sou um espectador, quando eu vou num baile e vejo um casal dançando e dançar bem, poxa, eu fico parado. Eu adoro ver. Que ótimo. Sabe? Eu adoro. Eu não levo muito jeito para dança, mas que eu gosto de ver, eu gosto. Né? E não, acredito que tem muitas pessoas eu acho também. super legal, né? Quando a gente vê um casal dançando, é muito bonito, né? É bonito Aí de ver. já é dança de salão, né? Sim. Dança de salão. Tá certo. Nós estamos conversando com Rodrigo Michelino, hoje nos falando de seu talento. Ele que é ator, cantor e bailarino. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado, Rodrigo Michelino, ele que é ator, cantor e bailarino. Rodrigo, eu lhe pergunto, você é formado em letras. Foi o teatro que o levou a pensar em se tornar um professor de português? Foi o teatro. Foi o teatro porque no teatro, quando eu comecei a fazer, eu falei, eu preciso saber falar melhor, eu preciso saber escrever melhor. E eu sempre gostei de escrever, né? Então, por conta disso, eu falei, então vou ter que fazer isso bem. Então, ao invés de eu ir fazer artes cênicas, eu primeiro vou fazer letras e aí eu vou ver o que dá. E foi muito bacana porque como o teatro ele que me levou para a sala de aula, porque eu acho que o papel do professor é um grande ator, né? Em cena ali, que ele chega e aí o aluno ele aprende porque o professor está ali sendo aquele ator mesmo, né? Falando com propriedade o que ele está fazendo. E para mim não era tanto ser professor, né, de português, era entender tudo isso do português, porque aí a gente sempre fica preocupado com a outra língua, né, em falar uma outra língua, uma língua estrangeira, tal. Eu falei, não, mas antes eu preciso saber falar bem a língua que eu falo, dominar, né? O português. Dominar o português. E aí foi ótimo, porque foi o teatro que me levou. E o teatro ele tem me levado para muitos lugares. E quando foi que você, Rodrigo, resolveu assumir o teatro como profissão? Foi logo que eu terminei letras, aí eu fui para a sala de aula, né? E quando eu cheguei na sala de aula, o primeiro dia foi ótimo, os alunos todos prestando atenção, porque eu tinha aquela expectativa do público que ia me ver no teatro. Só um pouquinho só. Então você formou em letras e também lecionou letras também, sim, por um certo período. Sim, tá. Sim, e foi muito bacana. Então, quando eu cheguei, aí eu vi aqueles... Então, para mim, era como se eu estivesse no teatro mesmo. Mas aí, de repente, um conversa ali, o outro conversa ali, e eu... Meu Deus, e isso me incomodava demais na sala de aula. E aí eu falei, não, gente, não pode ser, tem alguma coisa errada, né? Mas aí não era que tinha alguma coisa errada, é que eu não estava no lugar certo, né? Entendi. Porque aí o teatro, tudo bem, no teatro as pessoas ficam em silêncio. E então aquilo ia me puxando, sabe? Essa conversinha aqui, essa ali ia me puxando, aí um vinha querendo sair, aí o outro já queria, professor, tá bom, você já falou disso. Aí peraí, gente, eu preparei uma aula para isso aqui é preparado, não é? Eu não chego aqui e faço isso simplesmente.
E aquilo ia me incomodando. Eu falei, não, então, quer saber? Então eu não quero mais ficar em sala de aula, eu vou sair e vou voltar para o teatro. E aí foi quando eu falei, então o teatro vai ser a minha profissão a partir de hoje. E aí, então, foi decidido, assim, sabe? Foi uma coisa bem, bem firme. Falei, então vai ser o teatro e vamos embora, vamos pra frente. E depois dessa decisão, Rodrigo, você já participou de vários cursos de teatro? Poderia nos dizer alguns deles? Sim, aí foi muito bacana, porque logo em seguida disso, eu fui fazer um curso em São Paulo. E eu fui fazer um curso na escola do Wolf Maia, em São Paulo. Porque a gente do interior, a gente acha que, ele é um diretor da Globo, então eu vou fazer um curso com ele. Só que não era um curso com ele, era na escola dele, né? E foi muito bacana. E quando eu cheguei e tinha assim, e era uma escola de modelos. Tinham ex-modelos fazendo aula, ex-bailarinos fazendo aula, e o pessoal de São Paulo, né, todo mundo. E eu cheguei, tipo, bicho do mato, falei, gente, que lugar é esse? Quem são essas pessoas? Eu vou ficar aqui no meio disso? Aí eu cheguei já na sala de teatro, eu cheguei atrasado, e eu lembro que era uma porta de ferro. Eu achei que essa porta de ferro era muito pesada. Eu abri com toda a força que eu tinha. E quando eu abri aquilo, era tipo um leque. Muito... E quando eu abri, a professora estava já começando a aula em roda. Aí ela olhou para mim e falou, estávamos te esperando. Eu falei, o que é isso? Tá louca essa professora. E era a Malu Vale, que é a atriz da Globo até hoje. E ela é minha diretora, minha madrinha, enfim. E aí ela falou comigo. Aí nisso, depois desse curso, ela falou, Rodrigo, você tem que vir para o Rio de Janeiro. Não dá para você ficar na sua cidade. Sinto muito. Venha para o Rio. Aí eu fiz esse primeiro curso com a Malu, de teatro. Lá mesmo na escola do Wolf, eu fiz um outro curso com a Thaís Campos, que era um curso de TV, né? Porque eu sempre quis fazer televisão, porque eu acho televisão o máximo. E para dentro do tipo de teatro que eu gosto, a televisão, ela me projeta, né? Para que as pessoas possam me conhecer, para vir conhecer meu trabalho no teatro. E aí também eu fiz um curso com a Fernanda Chama, que é uma das maiores coreógrafas do Brasil de musical, né? E então, que foi também na escola do Wolf Maia. Então, foi ali. Rodrigo, uma experiência muito grande, né? Mas quais foram as peças de teatro que você já trabalhou? Olha, em várias. E foi muito bacana porque eu comecei com Saltimbancos e comecei, né, no musical já. Aí, logo depois disso, aí tem um amigo meu, super amigo, que é o Rodrigo Negrini, que hoje ele está com a Cláudia Raia, ele fez já coisas com Falabella. Então nós aqui em Alfenas mesmo começamos a fazer, vamos fazer musical, Rodrigo? E a gente começou. E era muito bacana, a gente fazia dentro das nossas limitações e era muito bacana. E aí logo depois disso, aí eu conheci a Ana Paula Manzo, que hoje já não trabalha mais com teatro, mas ela foi a grande incentivadora disso tudo, porque ela me chamou para fazer uma participaçãozinha numa peça, e depois disso a gente fez pelo menos umas 10 peças de teatro juntos, assim, né, nesse percurso e tal. E aí depois eu conheci os amigos que eu tenho hoje, assim, que são meus, que aí são o Clodoaldo Borges, o Tiago Meira, a Camila Fernandes, a Priscila Borges, né, que hoje são, enfim, que continuam fazendo teatro também. Camila não, e nem a Caroline, tem também a Caroline, muito bacana, que hoje elas são de odonto. Mas esses outros todos a gente ainda é companheiro de trabalho, sabe, de profissão. O Tiago Meira é filho do Sebastião Meira. Exatamente. Ele fez teatro mesmo, né? Sim, fez. Artes cênicas. Artes cênicas. Certo. E tá lá até hoje. Ele tá em Ouro Preto, mora em Ouro Preto até hoje. Hoje ele trabalha na TV UFOP, sabe? Aí ele dirige programas lá, ele apresenta também. Sim. E ele ficou assim... Olha, eu tenho um grande orgulho dele. Na formatura dele, eu e Clodoaldo fomos assisti-lo e era muito bacana, e era o Otelo que eles fizeram de Shakespeare.
E ele fez Iago, o vilão de Shakespeare. E eu chorava na peça. Eu não sabia se eu chorava por conta da emoção de vê-lo em cena, ou da peça que é uma tragédia, ou de tudo aquilo. A Priscila também, que estava na peça. Eu falei, gente, era uma mistura muito grande. Então, é muito bacana. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Você também é cantor? E qual é a peça de teatro que você atua também como cantor? Isso. Aí, o teatro também que me levou para o canto. O teatro que me levou. Então, eu falei, tá, então vamos fazer, o que eu vou fazer agora? Além desses musicais, aí eu fui fazer uma homenagem ao Cartola, que é um grande compositor e músico, e é uma pessoa incrível, e eu fui conhecendo a história dele e me apaixonando cada vez mais por essa história, né? De ser um homem simples, e de repente ele já era escritor ou compositor, e aí do nada ele tá bom, não quero mais saber disso, aí ele foi lavar carro, e depois que redescobriram ele, né? Não, ó, volta para compor, pelo amor de Deus. Então eu acho linda essa história dele, e as músicas, eu acho assim, porque são primeiro poesias, né? Sim. E depois elas são poesias musicadas. Eu falei, então tá, então vou fazer uma homenagem a ele. Aí eu fiz uma peça, uma adaptação, que essa adaptação era, eu coloquei o nome de Cartola, o Sim. preto de olhos azuis. E foi muito bacana, foi uma experiência incrível, porque aí eu tinha que cantar, tinha que interpretar também, porque nesse intervalo eu ia contando da vida dele, sabe? E foi bacana. Aí eu tinha 4 músicos comigo. Esses músicos, eles eram fantásticos, assim, são fantásticos, né? E aí foi o Cartola. Sim, sim. Que canções, de quais compositores que você gosta de cantar, Rodrigo? Então, ó, Cartola é o primeiro. Assim, onde eu tô hoje, as pessoas... e como eu vim pra música, é muito interessante também. Sim, sim. Porque aí, onde eu tô e tem algum amigo que tá cantando na noite, coisa assim, sempre me chamam para fazer alguma coisa, para falar alguma coisa, para cantar alguma coisa. Só para interromper um pouquinho, uma vez eu estive no encontro dos músicos aqui de Alfenas, quando o Paulinho Pedra Azul esteve em Alfenas. Você também fez uma apresentação lá, não fez? Fiz. Então. Porque o teatro também que vai me levando para isso tudo, Entendi. né? E gostei demais, viu? Gostei demais da sua bom. apresentação lá. Que Achei bom. muito bom. Fez um complemento muito, enriqueceu demais o encontro. Que bom. Não, eu fico muito emocionado por isso, porque, por exemplo, você é músico, e os músicos todos depois eles vêm falar comigo, e eu digo, gente, mas como eu não sou da música primeiro, né? Então eu estou chegando na música. Ô, Rodrigo, muito mas você sabe o que acontece? Veja bem para você ver. Eu não meço o esforço de correr atrás, de ir aonde tem qualidade, sabe? E naquele encontro foi um encontro muito bonito, inclusive Paulinho Pedra Azul. Você é um grande conhecedor do teatro, dançarino, né? Bailarino, cantor. Então, como se diz, enriqueceu, realmente enriqueceu mesmo. Mas tudo bem, e o Cartola? Me diz mais sobre o Cartola. Aí o Cartola, eu entro em tudo quanto é lugar por causa disso, sabe? Por causa desse Cartola. Então ele é o maior, assim, pra mim, sabe? Na minha vida. Mas aí eu gosto muito dele. Tem também... Se não me falha a memória, parece que o Cartola também, compositor Cartola, parece que ele trabalhou de pedreiro. Trabalhou. E tanto o nome dele vem, o apelido dele, né, Cartola, vem porque aí ele usava um chapéu coco na cabeça, porque aí ele já era muito vaidoso. Então, é um preto muito vaidoso e gostava de estar sempre alinhado. Então, por conta do cimento que ele tinha que carregar de um lado para o outro, ele colocava a cartolinha na cabeça, um chapéu coco na cabeça. E isso, um amigo ou outro era o Cartola, vem cá, Cartola, e ficou Cartola. O que me admira muito também, Rodrigo, é o seguinte, a letra, a concordância das músicas do Cartola é impecável. Em português, você já viu? Que coisa mais linda. Não, mais linda. E ele ter até a 5ª série. Né? Assim, você vê que isso porque eu tenho para mim que a arte,
ela escolhe algumas pessoas. Sem dúvida. Muitos escolhem a arte como profissão, mas muitas vezes a arte escolhe as pessoas, né, para levá-la em frente. Então, a Cartola para mim é esse, sabe? É esse ser que escolhido, né, dedo. Temos que admirá-lo, né? Muito. Nós estamos conversando hoje com o Rodrigo Michelino, ator, cantor, bailarino. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. O nosso convidado é o ator, cantor e bailarino Rodrigo Michelino. Rodrigo, eu lhe pergunto também, você é um artista completo. Com o seu trabalho, já participou de alguma novela? Sim, já participei, isso em 2007, 2008, lá no Rio, da Record, uma novela chamada Vidas Opostas. E foi muito bacana ter participado, porque eu gosto muito desse mecanismo da TV, porque tem que ser rápido, é rápido. Sim. E aí você decora o texto hoje, amanhã você grava, e na gravação tá bom, tá pronto, então vai, passa, falou, tá bom, acabou. E mesmo se você não gosta, enfim, para ele, né, existe um diretor e ele acha que tá bom, então tá ótimo. Você não tem, você só tem que chegar e executar esse trabalho. E foi muito bacana, Vidas Opostas, porque foi a primeira novela da Record a ser no horário das 10 horas da noite. E era uma novela que falava de violência, falava de duas classes sociais, né? Que era a classe mais urbana, que era a classe média alta, e falando da favela. E era muito bacana, que aí eu era da favela, eu era um dos traficantes da novela, e era muito bacana, assim, o exercício, eu lembro do primeiro dia que eu cheguei para gravar, então me disseram ao Rodrigo o seguinte, você vai chegar, você vai passar por essa trilha, quando você chegar no final dessa trilha, você com essa arma que está na mão, que era uma arma muito grande e pesada, e eu nunca tinha pego assim, né? E era cenográfico, sim, mas enfim. Aí quando chegou, aí eu corri, e quando eu apontei, que tinha uma câmera logo em cima, quando eu apontei para a câmera, eu caí, porque eu não aguentei o peso da arma, sabe? E aí foi muito bacana, porque aí a gente, até então estava tudo perfeito até ali, de repente eu caio, aí tá bom, vamos fazer de novo. E a gente repetiu essa cena assim, tipo umas 3 vezes, sabe, para ficar bacana. E aí foi muito bacana, eu fiz essa novela e eu tenho assim, com muita estima, é muito bacana. Certo, veja bem, você conheceu a Malu Vale, sim, né, em São Paulo. Isso, em São Paulo. Mas depois você foi para o Rio de Janeiro, né? E lá no Rio de Janeiro, você ficou na casa dela? Foi, porque eu falei com ela, quando ela me disse, falou, Rodrigo, você vai ter que ir para o Rio de Janeiro, não dá para você ficar onde você está. E ela, foi uma empatia muito grande, porque eu gostei demais do que ela tinha já me passado, né, da pessoa dela, porque nesse curso que ela me deu, a gente, depois da aula, a gente ia para barzinho juntos, a gente ia para lanchonete junto, e a gente ficou muito próximo, porque ela também estava na casa de amigos lá em São Paulo, mas aí ela acho que ela falou, bom, esse menino, não sei, foi amor à primeira vista, sim. De ambos, e então ela falou, não, vou carregar esse menino comigo. E então ela falou, tá, então vem para o Rio de Janeiro. Eu falei, tá, Malu, mas eu não tenho ninguém no Rio de Janeiro, como que eu vou? Não tem parente? Não tenho dinheiro, não tenho nada, o que eu faço? Ela falou, tá, você vem para minha casa, você tem a minha casa. E eu fiquei 3 meses na casa dela, assim, tipo, ela nunca deixou eu comprar um alfinete para a casa dela. Ela, não, você fica aí. Aí até né, um belo dia eu falei, não, Malu, peraí, eu não posso ficar aqui mais, porque também ela tinha muito trabalho já, ela tinha acabado de terminar a novela que tinha a Nazaré, que ela, enfim, ela tinha novela acabado... da Record? Não, essa novela que ela fez é até da Globo, Senhora do Destino, ela tinha acabado Senhora do Destino.
E aí ela já estava produzindo a próxima novela, assim, se produzindo para a próxima novela. Falei, não, Malu, eu não posso fazer isso. Aí foi onde eu fui para um outro lugar e foi muito bacana. Mas ela é a minha grande madrinha, minha grande musa, minha grande parceira até hoje. Que ela, até hoje ela me dirige, né? Sim. Mas uma carreira de tantos compromissos. Você ainda faz projetos escolares? Como é feito este trabalho? É um legado muito bacana. É porque aí eu tenho isso como um legado mesmo. E porque aí o que eu fui fazer? Depois dessa novela, eu falei, tá, então eu acho que eu vou voltar um pouco para o teatro, porque a novela ela te consome muito, né? Então eu fiquei um ano muito em prol dessa novela, porque a novela ela era para ser só 6 meses, depois ela se estendeu mais por conta da audiência. Sim. E aí eu fui ficando cada vez mais no Rio e eu já estava muito querendo teatro, assim, porque a gente que é do teatro, a gente quer sempre voltar para o teatro o tempo inteiro. Você pode fazer novela, pode fazer cinema. A maioria dos atores é assim, né, Rodrigo? Porque o teatro, eu não sei, é uma coisa. O teatro, ele, até hoje, assim, tipo, quando eu chego no teatro, sabe, tem uma coisa que te relaxa, que te deixa ali. E aí, então, se você fica 5 horas sentado numa poltrona do teatro, que seja, parece que você está a meia hora ali, você quer ficar mais, então é muito bacana isso. Daí, e como eu gosto de formar público, né? E principalmente o interior, porque eu lembro de mim na infância, eu ia ao teatro muito. E tinha muita coisa, porque tinha o Grupo Guarani, tinha o Grupo TAC, tinha o teatro, tinha o grupo da Zumira e a Denise. Então eu ia ao teatro, então eu tinha esse costume de ir. Mas depois de um tempo, quando eu já estava adolescente, aí isso já não tinha mais tanto. Eu falei, gente, mas cadê as peças agora? E porque cada um, né, os grupos foram se extinguindo cada vez mais, ainda fazendo, mas também eles viajavam. Eles faziam um trabalho fora daqui de Alfenas. E eu falei, não, e cadê esse pessoal? Aí, quando eu comecei a fazer, então eu falei, não, então beleza. Então, agora eu levo esse legado. E aí, chegou um tempo que não tinha realmente mais absolutamente nada. Eu falei, tá, então eu vou para a escola. Então, como que eu vou para a escola? Eu vou com obras literárias. Eu vou com Machado de Assis, eu vou com Clarice Lispector, eu vou com sabe? Aí eu comecei a ir letras, que me fez bem aí, né? A faculdade que você cursou já te ajudou demais. Exatamente, porque aí a faculdade me ajudou a trazer esses poetas para o aluno. Então, eu comecei a adaptar essas obras todas. Falei, tá, então vou falar de Machado de Assis para os meninos. Como? Da melhor maneira possível, da maneira mais fácil possível. Não de uma maneira, duvidando, né, da capacidade intelectual. Não, em nenhum momento disso. Mas aí, assim, tipo, eu falava, não, eu vou levar da maneira mais acessível, por quê? Porque eu sei da maneira como a escola trata, né, que a história traz Machado de Assis. Aí foi muito bacana, aí então tá, falava com um amigo aqui, vou fazer Machado de Assis, quer vir comigo? Vou. Então vamos com... E aí a gente foi, e eu faço até hoje, assim, com o maior prazer do mundo. Você, Rodrigo, fez um curta-metragem chamado Labirinto. Poderia nos contar como foi produzido? Foi ótimo, foi ótimo. E eu agradeço primeiro aos meninos que estiveram comigo. Primeiro a TV Alfenas, que me deu um suporte. Me deu um suporte total de filmar, né, dos materiais que a gente precisava. Aí o David Eustáquio também, que, olha, ele fez a captação de imagem e a edição disso. O João Gabriel, que fez o texto, que foi um texto lindo, né? E enfim, todo mundo que teve junto com a gente, assim, e eu não lembro o nome, mas essas pessoas sabem que eu as tenho no coração. Eu assisti, achei muito bonito, Rodrigo. Né? Que conselho daria, Rodrigo, a quem quer ser um ator de teatro? Estudar muito, ler muito,
É como a Fernanda Montenegro fala, é muito bacana. Ela fala assim, olha só, se você chegar no teatro e isso não for a sua área, você não gostar, não pense que ali você vai ficar só para realizar os seus desejos, seus sonhos, os sonhos do seu pai ou da sua mãe, ou então porque você acha que ali vai te dar algum dinheiro, porque não é isso. Não é isso, não vá. Agora, se você for pisar a primeira vez e aquilo for tipo como um bichinho que te chama novamente para ir e você não conseguir viver sem aquilo, aí você vem para o teatro. Então, assim, se você quer fazer teatro, quer vir para o teatro, venha, o maior prazer do mundo, as portas estão abertas, os deuses do teatro estão ali para te receber, mas se também não for aquilo quando você vê, saia, desocupe, porque aí tem outro que vem para ocupar o lugar que é dele. Tá bom. No programa Mais Destaque de hoje, conversamos com o ator, cantor e bailarino Rodrigo Michelino. Este programa você pode revê-lo no Facebook/Mais Destaque. Tá certo? A você que nos acompanhou, obrigado pela companhia.